Vou te dizer algo que a maioria dos homens simplesmente não está pronta para ouvir. Quanto mais você tenta fazer uma mulher gostar de você, maiores são as chances de ela perder o interesse. Sim, é desconfortável. Parece contraintuitivo. E talvez você até queira discordar agora, mas pensa comigo por um segundo, como se estivéssemos sentados lado a lado, conversando sem filtro. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente marcam presença sem fazer esforço? Elas entram, saem e deixam um vazio. E outras ficam ali o tempo todo, disponíveis, previsíveis e acabam sendo esquecidas. Isso não é sobre aparência, não é sobre dinheiro e muito menos sobre joguinhos baratos. É sobre percepção. A verdade é que o cérebro humano valoriza aquilo que não está sempre disponível, aquilo que gera dúvida, curiosidade e até um pouco de ausência. E aqui está o ponto que ninguém te fala de forma direta. Se você está sempre presente, sempre respondendo na hora, sempre correndo atrás, você não cria espaço para ela sentir a sua falta. E sem esse espaço não existe saudade. Sem saudade, não existe desejo crescente. Agora, calma. Isso não significa ignorar, manipular ou tratar alguém mal. Isso é o erro de muitos homens. O que você vai aprender aqui é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. São ajustes pequenos, coisas que parecem quase insignificantes, mas que mudam completamente a forma como você é percebido. E o mais interessante, você não precisa fingir ser alguém que não é. Você só precisa parar de cometer erros que estão te tornando previsível, disponível demais e, consequentemente, esquecível. Hoje, eu vou te mostrar 5 formas incrivelmente simples de fazer com que uma mulher comece a pensar em você, mesmo quando você não está por perto. E algumas dessas ideias podem irritar você no começo. Mas se você entender de verdade, vai mudar completamente o seu jogo. 1. Pare de estar sempre disponível. Deixe eu começar com algo direto, sem suavizar. Se você está sempre disponível, você está se tornando previsível. E previsibilidade nesse contexto raramente cria atração duradoura. Eu sei, parece que fazer tudo certo deveria funcionar. Responder rápido, estar presente, mostrar interesse constante, mas aqui está o ponto que poucos homens percebem. Interesse demais, sem equilíbrio, pode parecer falta de prioridade própria. E quando você não demonstra que tem uma vida fora daquela interação, você automaticamente reduz o seu valor percebido. Pensa comigo, quando alguém sabe exatamente como você vai agir, quando você vai responder e que você nunca está ocupado, não existe tensão emocional, não existe curiosidade, não existe espaço para sentir a sua ausência. E sem ausência, não existe saudade. Agora, presta atenção nisso. Isso não é um convite para ignorar ou jogar jogos emocionais. Esse é o erro clássico. O que estamos falando aqui é de equilíbrio. É sobre você ter uma rotina real, compromissos reais, interesses reais e não abandonar tudo isso só porque surgiu uma oportunidade de falar com ela. Porque quando você faz isso, mesmo sem perceber, você está comunicando algo silencioso. Minha vida gira em torno de você, e isso pesa. Não porque ela seja cruel ou desinteressada, mas porque isso tira a leveza da interação, cria pressão e, aos poucos, diminui o entusiasmo. Agora, vamos trazer isso para algo prático. Você não precisa demorar horas para responder mensagens só para parecer ocupado. Isso é artificial e fácil de perceber. Mas também não precisa responder em segundos, todas as vezes, como se estivesse esperando por aquilo o dia inteiro. A diferença está na naturalidade. Se você está ocupado, esteja ocupado de verdade. Se você está fazendo algo importante, priorize isso. Se você tem planos, não cancele automaticamente. E aqui está o ponto-chave. Quando você responde no seu tempo e não no tempo da ansiedade, você começa a criar espaço.
E esse espaço é exatamente o que permite que ela pense: o que ele está fazendo agora? Por que ele não respondeu ainda? Ele sempre foi assim ou está diferente? Esse tipo de pensamento não surge quando você está disponível 100% do tempo. Surge quando existe uma leve imprevisibilidade. E é aí que algo muda. Você deixa de ser apenas mais uma presença constante e passa a ser alguém que ocupa a mente mesmo quando não está ali. Mas aqui vai um alerta importante. Se você tentar forçar isso de forma mecânica, vai parecer estranho, vai perder a autenticidade. Isso não é sobre estratégia vazia, é sobre comportamento real. Homens que naturalmente não estão sempre disponíveis, não fazem esforço para parecer ocupados, eles simplesmente têm uma vida. E é isso que você precisa construir, uma rotina que não dependa de validação externa, interesses que não envolvam apenas relacionamento, objetivos que vão além de conquistar alguém, porque no final não é o tempo de resposta que cria atração, é a percepção de que você não está desesperado por atenção. E quando essa percepção muda, tudo começa a mudar junto. Ela começa a notar mais, a valorizar mais e, principalmente, a sentir a sua falta quando você não está por perto. E tudo isso começou com algo simples. Você parou de estar disponível o tempo todo. 2. Crie momentos bons e saiba a hora de sair. Vou te falar algo que parece simples, mas quase ninguém aplica. Não é só sobre estar presente, é sobre como você deixa a pessoa quando vai embora. A maioria dos homens comete o mesmo erro, eles estendem demais os momentos, ficam mais tempo do que deveriam, continuam conversando quando a energia já caiu, tentam aproveitar ao máximo e acabam desgastando a experiência. E aqui está o problema. O cérebro humano não lembra apenas do tempo que passou com alguém. Ele dá muito mais peso ao final da experiência. Ou seja, o jeito que você encerra um momento pode ser mais importante do que tudo o que aconteceu antes. Agora, pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já esteve em uma conversa boa, mas ficou tempo demais, até ficar meio sem assunto, meio arrastado? Aquele final fraco apaga parte do impacto positivo. Agora, imagina o oposto. Uma conversa leve, divertida, com conexão. E quando está no auge, quando ainda está bom, você decide sair. Sem drama, sem explicação exagerada. Apenas com naturalidade. De repente, algo muda. Ela fica com a sensação de que queria mais. Fica com aquela leve frustração boa. Fica pensando, já acabou? E é exatamente aí que nasce a saudade. Não quando você esgota o momento, mas quando você deixa um pouco incompleto. Mas cuidado, isso não é sobre manipular ou criar falta de forma artificial. É sobre percepção e timing. Você precisa aprender a sentir quando o momento está bom. E ter disciplina para não ultrapassar esse ponto, porque a maioria ultrapassa. E não é por mal, é por insegurança. Eles pensam, e se essa for a única chance? E se ela perder o interesse depois? Melhor aproveitar tudo agora. Mas essa mentalidade faz você consumir toda a experiência de uma vez, sem deixar espaço para continuidade. E sem continuidade, não existe antecipação. Agora, vamos trazer isso para algo prático. Se você está conversando e tudo está fluindo, risadas, conexão, leveza, esse é o momento ideal para encerrar em alta. Você pode simplesmente dizer que precisa resolver algo, que tem um compromisso, ou que precisa ir, sem criar uma desculpa elaborada. O importante não é a razão, é a forma. Calma, natural, segura, sem parecer que você está fugindo e sem parecer que está implorando para ficar. E aqui entra outro detalhe poderoso. Quando você sai no momento certo, você cria um contraste. Presença, ausência. E esse contraste faz com que a sua presença seja mais valorizada na próxima vez. Agora compara isso com o comportamento comum. Homens que ficam até o fim, até o silêncio desconfortável, até a energia acabar. O resultado?
A próxima interação começa mais fraca, menos expectativa, menos impacto, porque já não existe aquela sensação de quero mais. Então guarda isso. Você não precisa passar horas para ser memorável. Você precisa saber sair quando está no auge. Esse pequeno ajuste muda completamente a forma como você é percebido. Você deixa de ser alguém que apenas ocupa tempo e passa a ser alguém que cria experiências. E experiências bem encerradas têm uma característica poderosa. Elas continuam na mente da outra pessoa, muito depois de terem acabado. E é exatamente isso que faz alguém sentir a sua falta. 3. Não conte tudo sobre você. O mistério gera interesse. Aqui vai uma verdade que pode incomodar um pouco. Você não precisa revelar tudo sobre você para criar conexão. Na verdade, fazer isso cedo demais pode matar o interesse. Muitos homens acreditam que, para se aproximar, precisam se abrir completamente, contar tudo, explicar tudo, mostrar cada detalhe da própria vida. Mas o que parece transparência, muitas vezes vira excesso. E o excesso elimina uma das coisas mais poderosas em qualquer interação: a curiosidade. Pensa bem, quando você conhece alguém e em pouco tempo já sabe exatamente como essa pessoa pensa, o que ela faz, o que gosta, como reage, o que sobra para descobrir? Pouco. E sem descoberta não existe envolvimento crescente. Agora calma, isso não significa ser fechado, frio ou distante. Não é sobre esconder quem você é sobre ritmo. É sobre entender que conexão não é construída em uma única conversa. Ela cresce em camadas. E cada camada precisa de espaço. Quando você entrega tudo de uma vez, você tira esse processo natural. A outra pessoa não precisa mais imaginar, nem questionar, nem tentar entender você. E é justamente esse tentar entender que mantém o interesse ativo. Existe algo muito humano nisso. As pessoas valorizam mais aquilo que precisam descobrir aos poucos. Elas se envolvem mais quando ainda existem perguntas sem resposta. Agora, observa um padrão comum. Homens que falam demais sobre si mesmos no início. Explicam suas intenções, contam sua história inteira, revelam inseguranças profundas logo de cara. E fazem isso acreditando que estão criando proximidade. Mas, muitas vezes, o efeito é o oposto. A interação perde leveza, fica pesada, previsível, sem espaço para evolução. E o mais importante, sem espaço para curiosidade. Agora imagina o contrário. Você compartilha, mas com equilíbrio. Responde, mas não se estende além do necessário. Conta algo interessante, mas não entrega todos os detalhes. Deixa pequenas lacunas. Essas lacunas fazem algo acontecer automaticamente. A mente da outra pessoa tenta preencher. Ela começa a pensar mais sobre você, começa a se perguntar coisas, começa a prestar mais atenção e, sem perceber, você passa a ocupar mais espaço na mente dela, mesmo sem estar presente. Isso é o que muita gente chama de mistério, mas não é um jogo, não é manipulação. É apenas entender que nem tudo precisa ser dito imediatamente. Agora, um ponto importante: mistério não é silêncio total. Não é responder de forma seca ou vaga o tempo todo. Isso só cria distância. O equilíbrio está em ser claro, mas não completo. Interessante, mas não totalmente previsível. Presente, mas não totalmente exposto. E aqui vai algo que poucos admitem. Parte da atração vem daquilo que ainda não foi descoberto. Então, se você quer que alguém continue pensando em você, dê a ela um motivo para continuar tentando te entender. Não entregue o livro inteiro na primeira página. Deixe espaço para os próximos capítulos, porque é nesse espaço que o interesse cresce. E é nesse crescimento que a ausência começa a ser sentida. 4. Você está tentando demais, e isso está afastando ela. Agora, eu preciso ser direto com você, mas com respeito. Muitos homens não falham por falta de esforço. Eles falham por excesso de esforço, no lugar errado. Você tenta impressionar, tenta dizer a coisa certa o tempo todo,
tenta agradar, estar disponível, mostrar valor a cada segundo, e sem perceber você entra em um modo de provar algo. E aqui está o problema. Quando você está sempre tentando provar seu valor, você comunica indiretamente que acha que ainda não é suficiente. Isso muda completamente a dinâmica. A interação deixa de ser leve e passa a ter uma tensão silenciosa. Não porque você fez algo errado de forma óbvia, mas porque a sua energia está carregada de expectativa. E expectativa em excesso afasta. Agora, vamos ser honestos por um momento. Quantas vezes você já analisou cada mensagem antes de enviar? Quantas vezes pensou demais sobre o que ela vai achar? Quantas vezes tentou parecer mais interessante do que realmente é? Isso cansa. E mais importante, isso é perceptível. Talvez não de forma consciente, mas as pessoas sentem quando alguém está forçando. E quando sentem isso, algo automático acontece. Elas relaxam menos, se envolvem menos e começam a se afastar aos poucos, não por maldade, mas porque a interação perdeu naturalidade. Agora, aqui vai a parte que você talvez não queira ouvir. Parte disso vem de uma mentalidade equivocada. A ideia de que você precisa conquistar, impressionar ou convencer alguém a gostar de você. Mas relacionamento saudável não funciona assim. Não é uma apresentação onde você precisa performar perfeitamente. É uma troca. E troca só funciona quando existe equilíbrio. Se você está sempre tentando dar mais, fazer mais, mostrar mais, você quebra esse equilíbrio. E o que deveria ser espontâneo vira esforço constante. Agora, um pequeno choque de realidade. Ser interessante não é sobre fazer muito. É sobre não precisar fazer esforço para parecer interessante. E isso vem de algo simples, mas difícil de aplicar: autossuficiência. Ter uma vida própria, ter opiniões próprias. Não depender da reação dela para se sentir bem. Porque quando você está bem com você mesmo, você não sente necessidade de impressionar o tempo todo. Você fala com mais calma, age com mais naturalidade. E, principalmente, não corre atrás de validação. E é exatamente isso que muda tudo. Agora, deixa eu te dar um conselho claro. Pare de tentar ganhar a atenção dela a qualquer custo. Em vez disso, observe se existe troca real. Ela também investe? Ela também demonstra interesse? Ela também se envolve? Porque se a resposta for não, o problema não é falta de esforço da sua parte, é falta de alinhamento. E insistir nisso só vai te desgastar e diminuir ainda mais o seu valor percebido. Então acorda para isso. Nem toda conexão precisa ser forçada. Nem toda pessoa precisa ser convencida. E quando você para de tentar demais, algo curioso acontece. Você começa a se tornar mais leve, mais autêntico, mais interessante, sem esforço. E essa leveza cria espaço. Espaço para ela se aproximar por vontade própria. Espaço para ela investir também. Espaço para ela sentir a sua falta quando você não está. Mas isso só acontece quando você sai do modo provar e entra no modo ser. 5. Tenha uma vida que não gira em torno dela. Se você ignorar tudo o que foi dito até agora e aplicar apenas isso, já vai mudar muita coisa. Sua vida não pode girar em torno dela. E não, isso não é sobre ser frio, distante ou desinteressado. É sobre ter uma base própria. Algo que existe independentemente de qualquer relacionamento. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. Quando alguém percebe que é o centro da sua vida, a atração começa a cair. Não porque ela quer menos importância, mas porque isso cria um desequilíbrio. Você deixa de ser alguém com um mundo próprio e passa a ser alguém que orbita o mundo dela. E isso, com o tempo, sufoca. Agora pensa com calma. O que torna alguém interessante no longo prazo? Não é apenas como essa pessoa trata você, é quem ela é fora dessa relação, os interesses que tem, os objetivos que persegue, as coisas que ocupam o tempo dela. Isso cria profundidade, e profundidade cria valor. Mas muitos homens fazem o contrário. Eles começam a se envolver com alguém,
e aos poucos abandonam partes da própria vida. Param de sair com amigos, deixam hobbies de lado, reduzem o foco nos próprios objetivos, tudo para estar mais presente, mais disponível, mais próximo. E, ironicamente, isso é o que começa a afastar, porque aquela imagem inicial de alguém com vida própria, com direção, começa a desaparecer. E no lugar surge alguém que parece depender daquela conexão para se sentir completo. Agora, deixa eu ser claro. Querer estar com alguém é saudável. Priorizar momentos juntos é importante. Mas isso precisa coexistir com a sua individualidade. Sem isso, a relação perde equilíbrio. E quando não há equilíbrio, não há espaço para a saudade. Porque como alguém vai sentir sua falta se você nunca está realmente ausente? Se você está sempre disponível, sempre presente, sempre adaptando sua vida em função dela? A ausência que gera saudade não é sobre desaparecer completamente. É sobre ter momentos em que você está vivendo a sua vida, de verdade, focado em você, crescendo, experimentando coisas fora daquela relação. E isso faz algo poderoso acontecer. Você volta com histórias, com energia diferente, com algo novo para compartilhar. E mais importante, você cria contraste, presença e ausência, conexão e espaço. E é nesse contraste que a saudade nasce. Agora, um ponto importante. Isso não deve ser forçado. Você não precisa inventar uma vida interessante para impressionar. Você precisa construir uma vida que faça sentido para você. Algo que te mantenha ocupado de forma genuína, algo que te desenvolva, porque quando isso é real, não precisa ser explicado, é percebido. E quando é percebido, muda a forma como você é visto. Você deixa de ser alguém que está tentando ser escolhido e passa a ser alguém que tem critérios, direção e valor próprio. E no final, é isso que faz a diferença. Não é o quanto você está presente. É o fato de que, quando você não está, sua ausência é sentida. E isso só acontece quando existe algo em você que não pode ser substituído facilmente. Uma vida que não gira em torno dela, mas que justamente por isso se torna muito mais atraente. Vou fechar isso de uma forma que pode incomodar, mas precisa ser dita. A maioria dos homens não é esquecida porque faltou fazer mais. É esquecida porque esteve presente demais, do jeito errado. Sim, soa contraditório. Mas pensa comigo, quando você tira todo o espaço, toda a curiosidade, toda a ausência, você também tira a chance de alguém sentir sua falta. E aqui está a parte controversa. Você não precisa lutar tanto pela atenção de uma mulher quanto pensa. Você precisa parar de facilitar demais o acesso à sua presença. Porque o valor não está no quanto você dá, está no quanto sua presença é percebida como algo que pode ser perdido. E isso não vem de manipulação. Vem de equilíbrio, respeito próprio e uma vida que não depende de aprovação. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu alguma dessas situações acontecendo na sua vida? Comenta aqui embaixo a sua experiência, o que funcionou, o que não funcionou, porque eu realmente leio tudo. E mais, eu posso responder a alguns de vocês diretamente. Quero criar essa troca real aqui com quem está acompanhando, porque no final, isso não é só sobre atrair alguém, é sobre se tornar alguém que deixa marca, mesmo na